Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Bom, é um prazer, né? Estou aqui com dois ilustres ex-alunos do Prevê, né? O Dr. Caio, que é secretário-geral da OAB São Paulo, e é a primeira vez que Bauru tem uma pessoa na direção geral da OAB de São Paulo. E o Alessandro, como está aqui na tela, ultimamente está mais vezes que a gente aqui, é o presidente da OAB Bauru. E nesse momento de tanta celeuma aí em termos do que é legal, o que é ilegal, nada melhor do que conversar com quem faz realmente toda a representatividade dos advogados no estado de São Paulo. Ô Caio, como você está ficando em São Paulo quase que semanalmente, né? E como tem sido a atuação sua na OAB São Paulo? Primeiramente, gostaria de externar a alegria de estar de volta neste programa que tem sido uma voz de defesa dos direitos de cidadania. Tenho alguns orgulhos na vida, professor Duda, e um deles é ter podido contar, no contexto da minha formação profissional, a participação do senhor como nosso professor, de ter estudado junto ao Grupo Prevê, de maneira que a satisfação sempre é redobrada de poder voltar a esta casa. De fato, temos algumas atribuições no contexto da Secretaria-Geral e por determinação desta grande liderança da advocacia que tem sido o presidente Marcos da Costa, tem nos exigido que estejamos presentes no contexto das 229 subseções neste grande estado de São Paulo. De maneira que tenho procurado estabelecer uma agenda de permanecer em São Paulo todas as segundas e terças-feiras, me colocando à disposição da advocacia, das lideranças eleitas pelos colegas advogados, na busca das suas reivindicações. E no contexto dos demais dias da semana, tenho procurado cumprir a agenda determinada pelo presidente Marcos da Costa, visitando in loco as subseções do Estado, para poder colher junto à advocacia as suas reivindicações, as suas adequações quanto às ações mais adequadas a serem seguidas, tudo para que haja uma participação maior e mais plural desta grande advocacia do Estado de São Paulo. O nosso presidente ali, o povo só fala bem dele aí, os advogados, não sei não, você não vai ser candidato à reeleição. Também tem sido uma grande liderança da advocacia. Este é outro orgulho que tenho, professor. O orgulho de saber que tanto no contexto estadual quanto no contexto local, nós temos pessoas de qualidade que estão a representar a advocacia. O Alessandro é muito querido. Doutor Alessandro é uma figura espetacular, que se eu pudesse resumir em duas palavras, que são sinônimos de conquista e vitória, é simplicidade e trabalho. Com a simplicidade, com o trabalho reiterado, tudo é possível de ser alcançado. Realmente o Alessandro, desde a época da escola, um menino extremamente humilde e um intelectual respeitável, um trabalhador de qualidade. Conta rapidamente aí como é que tem sido essa administração onde você faz muito pouco inimigo, sabe compor, sabe fazer. Pelo menos vai ver que os meus amigos são comuns com os seus, porque quando eu converso com advogado, não, o Alessandro vai bem. Bom, professor, primeiro quero agradecer mais uma vez realmente seu convite, né? O senhor sempre possibilitando realmente esse canal de comunicação com a sociedade, isso é muito importante. Trago aí também esses elogios, o Caio realmente é um grande amigo e tenho esse elogio, tanto da parte do Caio como do senhor, mais pela nossa amizade do que realmente pela minha atuação. Mas, professor, eu creio que eu sou nascido de uma família de advogados, né? Meu pai me ensinou tudo isso e tenho realmente professores numa administração da OAB. Essa administração eu ingressei nas comissões da OAB, isso foi uma escola muito importante. Nós fazemos o convite aos jovens advogados que ingressam agora na carreira para que possam iniciar sua atuação junto à comissão do jovem advogado ou
nas demais, que são 59 comissões, né? Nós estamos agora mudando um pouquinho o perfil dessas comissões, trazendo realmente o jovem advogado primeiro para a comissão do jovem advogado, para que depois a comissão do jovem advogado pode direcionar ele às outras comissões. Ocorria que antes eles faziam diretamente o pedido para uma outra comissão e às vezes se sentiam um pouquinho desprestigiado ou mesmo acabavam não tendo essa atuação como deveria ser. E agora com esse formato diferente da comissão do jovem advogado, sendo uma comissão receptiva na OAB, isso tem agregado muito. E nesse contexto, desde quando eu ingressei, né, nos quadros da ordem, trabalhando junto às comissões, eu posso dizer que eu tive grandes professores. E aí eu cito alguns deles, como o Dr. Ailton Jimenez, que esteve aqui no programa passado. Acho que o professor viu a capacidade, né, desse querido amigo, né? E tenho o professor Edson Reis também, né, que na verdade, eu iniciei trabalhando junto às comissões na gestão do professor Edson Reis. E depois, na condição de diretor, eu tive o privilégio aí de estar junto, sob os comandos do Dr. Caio, e realmente é um aprendizado muito bacana. Então, eu tenho por obrigação realmente trazer tudo isso com que essas pessoas, tanto meu pai na minha formação acadêmica, como também em questão de gestão, esses excelentes professores que nós temos, eu tenho por obrigação, no mínimo, manter isso daí. E é o que eu procuro fazer. O Edson está ocupando algum cargo? O Edson, faz tempo que eu não vejo o Edson. Perfeito, não. O professor Edson Reis, ele, além de conselheiro, hoje nós temos o Dr. Caio na Secretaria-Geral, né? E o Dr. Edson Reis e o Dr. Ailton Jimenez como conselheiros. Além de conselheiros, o Dr. Edson é presidente da Regional de Prerrogativas, que hoje é sediada também na cidade de Bauru, e como o professor Ailton Jimenez, que além de conselheiro é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, o TED 10, que também é sediado aqui na subseção de Bauru. Ô Caio, domingo tiveram uma terceira rodadas de manifestações. Em 6 meses, 3 manifestações populares, e realmente nessa a novidade foi que também pediram que o Lula seja punido, o afastamento da Dilma. Mas o que é pior, lamentando essa terrível corrupção que tem no país. O resto é consequência. Como que você, que está lá em São Paulo, na OAB, viu essas manifestações? O presidente Marcos da Costa, desde o início do ano, professor Duda, idealizou uma campanha importante, uma campanha cívica intitulada Corrupção Não, de maneira a envolver as 229 subseções do Estado, apresentando 11 propostas importantes para combater esse grande mal que assola a nação, que é a questão da corrupção. É bem verdade que a nossa instituição, ela deve zelar, e assim o faremos, pelo cumprimento das regras legais, de maneira que estamos apoiando as instituições e autoridades responsáveis pela investigação e pela punição daqueles que se desviarem do seu caminho, e aqueles que comprovadamente forem demonstrados culpados devem ser punidos na severidade da lei. Esta campanha da Corrupção Não é uma campanha que tem encontrado eco nesta grande liderança da advocacia, que também tem sido o presidente Alessandro Bien Cunha Carvalho, presidente da 21ª subseção da OAB Bauru, porque é importante que toda a sociedade participe. Não existe autoridade mais eficaz e mais presente do que o cidadão. E o cidadão, ele precisa ser informado, ele precisa participar e reivindicar a tudo aquilo que ele tem direito. O dinheiro público deve ser empregado de uma maneira a alcançar as necessidades do cidadão, e não aquelas pessoas que pretendem se valer dos cargos para alcançar benefícios e interesses sociais. E já assistimos todo esse contexto das denúncias de corrupção de uma maneira entristecidos, mas não sem trazer o compromisso para nós, para a OAB São Paulo, de estarmos juntos com o cidadão e com as autoridades para exigir punição a todos aqueles que se desviaram do seu caminho.
Alessandro, a Casa do Advogado está em plena reforma. Quando vai ser a inauguração e o que foi feito lá? Então, professor, aproveita essa oportunidade até para noticiar, né? Nós estamos agora, e se tornou definitiva, ainda nós vamos encaminhar os comunicados aos nossos advogados, mas nós estávamos esperando que a seccional, através do nosso presidente Marcos Acosta, que faz questão de estar na nossa inauguração, e por conta do acometimento aí do seu acidente, nós dependemos um pouquinho da agenda dele, né? E recentemente tivemos a grata felicidade de estar agendando essa data para dia 10 de setembro próximo agora, a inauguração da casa. Na sequência, nós vamos ter a conferência regional, que também são trabalhos desenvolvidos no âmbito da região, onde nós temos oportunidade da seccional estar junto aqui à subseção, desenvolvendo, além de um seminário de palestras voltados aos temas principais, prerrogativa, comissão da mulher advogado, comissão do jovem advogado, dentre assistência judiciária, dentre outros debates para trazer realmente informações e dúvidas dos advogados da região. Então nós vamos ter esses dois eventos importantes. Já aproveito a oportunidade aqui de externar esse convite aos demais advogados, mas nós vamos estar encaminhando nos nossos meios de comunicações, tanto nos e-mails, no Face, no site, essa programação, né, tanto da conferência regional, que é dia 11 de setembro, como também a inauguração da casa, que antecede no dia 10, uma quinta-feira. E também já externo o convite aí para o senhor, né, para estar presente. E eu ofereço a TV Prevê para vocês divulgarem toda a Agradeço mais uma vez. As ordens aí, viu? Tá? Nós estamos com uma programação, inclusive, aproveitando o mês do advogado, né? A comemoração do dia 11 de agosto, nós fazemos geralmente uma programação. Nós já encaminhamos essa programação aos advogados. Nós estamos aí realizando, nós já tínhamos realizado em junho um ciclo de palestra voltado ao novo CPC, até porque é uma preocupação muito grande a advocacia, de âmbito nacional e principalmente de âmbito estadual. Nós recebemos o ano passado uma recomendação do presidente Marcos da Costa que as subseções pudessem realmente otimizar as palestras aqui, não só dependerem do Departamento de Cultura de São Paulo, que nos disponibilizam excelentes palestrantes. Então nós montamos aqui uma equipe, nós realizamos em junho um ciclo de palestras, uma palestra por semana voltada ao novo CPC. Nós já encaminhamos e já estamos com a programação de 4 cursos da Escola Superior de Advocacia, que é denominada ESA. Inclusive, estamos em andamento no primeiro, que é o Dr. Fábio Leal, que é o professor, o que está ministrando esse curso. São em 4 dias, nós realizamos dia 14 e dia 15, dia 27 e 28. Isso é mediante inscrição, é um valor, embora pago, mas é um valor bem acessível, né? Não existe valor equivalente a isso. Para se ter uma ideia, custa em média R$ 150, dividindo em 2 vezes, mas é um curso que tem certificado. Esse certificado é importante até para aqueles que pretendem prestar concurso. Já temos a programação desse mesmo curso da Escola Superior de Advocacia para setembro, outubro e novembro, e o primeiro curso de pós-graduação, que será realizado no período de 2 anos, que será realizado também sobre o tema Novo CPC e as demais áreas de trabalho, que será iniciar em fevereiro. Mas em agosto a nossa programação está também com esse ciclo de palestras. Amanhã nós temos uma palestra do Novo CPC também. Nós vamos ter na semana que vem palestra da Comissão de Direitos e Prerrogativas, que quem virá aqui é o presidente nosso estadual, Dr. Ricardo Toledo, conselheiro e presidente também da seccional. Então nós estamos com uma programação bem farta também em comemoração ao mês do advogado. Muito bom. O Horácio Giacomini é de Duartina, é um grande amigo nosso lá em Duartina. Ele fala assim: a crise nós estamos cansados de saber, porém eu estou muito preocupado com a violência. É verdade. Hoje a maior preocupação do brasileiro é a violência, né, Horácio? Gostaria de saber o que a OAB pode e deve fazer para intervir junto ao Poder Judiciário para providências urgentes. Na verdade, professor Duda, a pergunta é muito oportuna, porque nos permite demonstrar
que, sob o comando do presidente Marcos da Costa, a OAB São Paulo tem procurado dar atenção a todos os temas importantes e relevantes, não apenas no contexto estadual, como no contexto nacional. São muitas as comissões de trabalho, e dentre essas comissões de trabalho existem as comissões de relacionamento com o Poder Judiciário Estadual, com o Poder Judiciário Trabalhista. Existe também a comissão de relacionamento com os órgãos governamentais, com o governo do Estado, e o tema da violência tem sido tratado constantemente. Recentemente, o presidente Marcos da Costa recebeu a visita do governador de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, que lá esteve com o seu secretário Alexandre de Moraes, que é o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde os temas pertinentes à segurança também foram tratados. A OAB tem chamado a atenção dos nossos governantes para a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas eficazes. A presença do Estado em todos os contextos faz com que a violência seja diminuída. É necessário que haja uma agilização dos processos judiciais, tudo para permitir com que essa sensação de impunidade que acaba chegando à população não mais exista. É necessário que o processo seja mais expedito, embora respeitando sempre o contexto das garantias constitucionais que protegem o cidadão e não o criminoso, protege a todos nós. Mas é imperativo que juntos possamos dialogar com o poder público, e a OAB tem feito, não apenas através do diálogo, como também através do ajuizamento de ações, quando é necessário que o Poder Judiciário se manifeste sobre algumas condutas inadequadas tomadas por nossos governantes. A dona Estela da Vila Souto, ela disse que assistiu há dias atrás uma reportagem onde um procurador falava em várias medidas que poderiam ser adotadas para evitar a corrupção. Então, em cima disso, ela pergunta: a lei deve ser revista? Corrupção é crime hediondo? Dentre as 11 propostas desta campanha de corrupção não, existem propostas que dependem do chamado aperfeiçoamento legislativo. E isto é importante. O mundo mudou, existem novos mecanismos que são utilizados hoje para a prática de crimes, como é o caso dos meios eletrônicos. Nós não tínhamos a realidade da internet, a realidade do mundo eletrônico que hoje aí está. De maneira que o aperfeiçoamento da legislação sempre é importante para que haja o combate à corrupção. Dentre essas 11 propostas da campanha Corrupção Não, existe uma delas que perpassa pela necessidade de aperfeiçoamento do Código Penal e do Código de Processo Penal, a estabelecer mecanismos que permitam às autoridades investigadoras e às autoridades que irão julgar as situações concretas para decidir se é caso de condenação ou não, mecanismos que possibilitarão a punição na medida do ato equivocado praticado. Então, respondendo positivamente, o aperfeiçoamento da legislação é sempre importante. Por isso que estas propostas todas foram encaminhadas também ao palco destinado à discussão da legislação. Houve encaminhamento à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, às autoridades, para que nós possamos caminhar nesse sentido, estabelecendo punição do chamado Caixa 2, que hoje não há esta tipificação, de maneira a evitar com que aqueles que se desviam do caminho possam ficar livres da punição adequada que merecem. O Pedro Valentim pergunta, vê qual dos dois responde isso aqui, mas aqui eu quero a opinião dos dois. Ele toca num assunto que não é tanto jurídico, ele fala. Começou em várias cidades do estado do Paraná, já chegou na cidade de Jacarezinho e se alastra em municípios do Brasil. Jacarezinho é Paraná, já chegou em Ourinhos já, né? E se alastra, Ourinhos ou Assis, eu vi na TV. Manifestações para a redução dos salários de vereadores.
Aqui em Bauru já há pessoas e entidades articulando a mesma reivindicação. Qual é a visão da OAB? Professor Duda, todas essas discussões são importantes no contexto social. Eles são representantes do povo, no contexto legislativo, os vereadores no município, os deputados estaduais na Assembleia e os senadores e deputados federais no contexto nacional. E essa é uma discussão que o cidadão tem que participar. Esta publicização dos verdadeiros ganhos precisa ser discutida, para que cada comunidade analise se diante de todo o contexto nacional e econômico de dificuldade é adequado ou não esta ou aquela remuneração. O que a OAB ela prega e ela defenderá é que haja sempre uma publicidade e uma transparência, para que cada comunidade possa discutir se os seus representantes merecem aquela remuneração ou se é necessário que haja uma diminuição dela. O que você acha? Perfeito, não, perfeito, professor. E vou até mais, a OAB realmente ela pode servir como um palco de discussão. Nós podemos trazer à baila essas discussões para o âmbito da OAB. Como você disse, está chegando aí no estado do Paraná, vindo agora para o estado de São Paulo. Creio eu que isso pode se expandir de uma forma estadual e nacional, como já está acontecendo. Mas a OAB ela sempre se coloca à disposição porque ela realmente é o palco da discussão. Nós podemos fazer, num futuro próximo, aí, talvez até audiências públicas para ver dessa questão que o Dr. Caio pontuou, do quanto valorar esse salário, se realmente é condizente com o trabalho exercido aqui pelos vereadores da nossa cidade ou de cidades da região. Professor Relvas deu aula para você também? Foi, meu professor também. Foi no mesmo período, mas eu não tive aí o privilégio de ter sido aluno do professor Relvas. O Relvas pergunta aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo investiga esquema para soltar traficantes por habeas corpus, liderados pelo investigador Otávio Henrique Souza Lima, uma notícia vinda do jornal Estado de São Paulo para os advogados. Ao invés do Tribunal de Justiça, por que não o Ministério Público investigar? Acho que isso aqui se refere a desembargador. Existe uma denúncia relativamente a esta questão que está sendo objeto de apuração. Esta investigação, professor Duda, e é importante que toda a comunidade saiba, ela pode ter uma repercussão em cada contexto dos poderes respectivos. O Tribunal de Justiça, na medida em que tem um dos seus integrantes sendo acusado de determinada conduta, é fato que, por intermédio da sua corregedoria, ele vai levar adiante as investigações para apurar se houve a falta ou não que motive uma punição. Mas isso não impede, evidentemente, que o Ministério Público do Estado de São Paulo, juntamente com a Polícia Judiciária, levem adiante as investigações necessárias para punir não apenas os integrantes de determinado poder, do Poder Judiciário, mas todos aqueles que estejam envolvidos na práticas de crime. E é necessário que nós tenhamos sempre ampla investigação para que nós tiremos essa sensação de impunidade. A OAB tem uma preocupação muito grande com a espetacularização das coisas, de maneira que nós não possamos transformar tudo em uma grande circunstância de massa, de discussões, porque coisas sérias precisam ser levadas com muita seriedade, a permitir com que todos nós possamos ir a fundo nas investigações e punir verdadeiramente aqueles que têm prova contra si. Agora eu quero a opinião dos dois. Maioridade penal. O que vocês acham de diminuir para 16 anos a maioridade penal no Brasil, já que na grande maioria dos países do mundo, tem país que é menor que 16 ainda, mas na grande maioria a idade é 16 anos. A posição da OAB São Paulo, professor, é uma posição técnica e eu concordo com essa posição técnica,
porque nós precisamos pensar em um contexto geral. Mesmo nos países onde nós temos a questão envolvendo a diminuição, a redução da maioridade penal, não há um tratamento de forma idêntica entre o menor e o maior de 16 anos. Existem sistemas diferenciados. Claro. E o que a OAB entende é que não é necessário pensar-se em uma diminuição propriamente dita da maioridade penal, porque isso passa por uma simples discussão, ao nosso juízo, da legislação federal e não da Constituição. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer o período possível de penalização, e a rubrica destinada a essa penalização é as chamadas medidas, né, que respondem aos atos infracionais, são as medidas socioeducativas, e que dentre elas há a internação, e há a internação pelo período máximo de 3 anos, e que vai no máximo até 21 anos de idade se ele praticar um determinado ato quando estiver muito próximo de completar a sua idade. O que entendemos é que a discussão no ambiente do Estatuto da Criança e do Adolescente, a permitir o aumento deste período punitivo, é a mais adequada. Porque o Geraldo Alckmin se pronunciou a favor disso. Isso, né? No ambiente do Senado Federal, essa proposta está sendo discutida e o senador José Serra é que tem defendido a situação de que é muito mais adequado e tecnicamente mais proveitoso para o contexto social que nós trabalhemos não com a diminuição da maioridade penal, mas que nós discutamos a possibilidade de uma punição mais severa, mais firme, mais ampla para aqueles menores que praticarem crime de grande repercussão e de crimes graves. O que você acha, Alessandro? De fato, professor, eu já em outra ocasião nós tivemos aqui, até manifestei nesse sentido, acho que o senhor se recorda, mas o que acontece, também a gente tem que entender que também não é só um posicionamento técnico da OAB, não. Isso daí existe também profissionais relacionados à área que entendem que também nessa idade, né, psicólogos entendem que nessa idade ainda o ser humano, embora tenha hoje um meio de comunicação muito mais avançado do que era no passado, né? Mas eles entendem ainda que a formação do cidadão ainda ela não está completa. E você colocando esse menor também junto num sistema carcerário, onde ele estará com outras pessoas... Não, junto não pode ficar, né? mas se você abaixar a maioridade para 16, não tem como você fazer essa diferenciação. É por isso que se você fizer, manter a pena do jeito que está, mas sim ter esse período de penalização junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, você consegue aí fazer uma equidade nisso. Porque, na verdade, quando você abaixa a maioridade para 16 anos, tanto os 16 para frente vai ser tratado da mesma forma, não vai ter diferenciação de celas. Um ponto importante, professor, são os estudos que demonstram que a simples redução da idade não implica em diminuição dos índices de violência. E isto, os países que assim o fizeram já estão readequando o seu sistema, porque isso não foi uma maneira eficaz de combate à criminalidade. A maneira eficaz de combater a criminalidade é a presença do Estado em todos os espaços públicos. A presença do Estado respondendo às necessidades da população. Isso, é verdade, mas enquanto isso não acontece, tem que se tomar medidas para proteger o cidadão. Com certeza. É verdadeiro, é verdadeiro. E acho que esta medida adequada passa pela necessidade da discussão deste período punitivo. O adolescente que praticar crime grave, ele deve responder de uma maneira severa pela sua conduta. E hoje entendemos que o período da chamada internação, ele é muito diminuto para responder aos crimes graves. Mas eu assisti um programa essa semana num canal americano, nos Estados Unidos, que tem um sistema prisional muito mais eficiente que o nosso, foi dado esse dado: 2/3 dos reeducandos em prisão
voltam ao crime? Nos Estados Dois Unidos. terços. Aqui no Brasil é quase todo mundo, né? É lamentável. O nosso sistema também, a chance do cara se recuperar está a mínima possível, né, Caio? Infelizmente, há uma falência do sistema penitenciário nacional, né? Não apenas no estado de São Paulo, o que tem demandado uma preocupação das autoridades. Inclusive, recentemente houve o julgamento desta questão no ambiente do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o Poder Judiciário pode determinar a realização de determinadas obras para a readequação e a melhora desse sistema. É importante que essa discussão venha a público, porque é uma preocupação nacional de a recuperação destas pessoas é importante para a sociedade, porque isso implica na diminuição da violência. Nesse programa, inclusive, nos Estados Unidos, você tem uma cela para 2 pessoas, se tem 3, para a estatística já vai que tem excesso na cela. Aqui no Brasil, se a cela é para 2, tem 30. Com certeza, ou mais. Infelizmente. É muito triste. Também realmente é o lado que tem que olhar, que é uma... lamentável, né, Caio? É lamentável. É verdade. O Edilson do Meiridota. Diante da sensação de impunidade, o que a OAB pode fazer para acabar com a progressão de pena para crimes hediondos? Ele pergunta, não deveria ter progressão de pena para crimes hediondos? Na verdade, também a pergunta me permite trazer um esclarecimento à população para que nós compreendamos o sistema. Essa questão já foi discutida no ambiente do Supremo Tribunal Federal há algum tempo, que entendeu que pelas regras da Constituição, você precisa sempre individualizar as condutas e o cumprimento da pena que é atribuída a determinada pessoa. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o sistema de progressão também seria aplicável aos denominados crimes hediondos, na medida em que a Constituição assim o determina. E embora, professor, muitas das regras constitucionais não sejam compreendidas pela comunidade, pelo cidadão, o fato é que essas garantias todas são garantias não destinadas à proteção do criminoso, mas são garantias destinadas à população em geral, à nação, e que é o peso de nós vivermos em um Estado democrático de direito, onde cada um de nós tem o direito de se manifestar e de saber que ninguém poderá ir contra a nossa manifestação e cercear a nossa liberdade se não houver uma prova que demande esse tipo de conduta, demande esse tipo de ação contra nós. Então, as garantias constitucionais são muito importantes para a proteção do próprio cidadão, notadamente o cidadão carente, que compõe a grande maioria desta nossa nação. E aí, professor, é uma das funções da OAB, né? Nós garantimos o Estado Democrático de Direito, ampla defesa, o princípio do contraditório. E, na verdade, se você tem uma lei, que quem, na verdade, faz essas leis são aqueles que nós votamos, né? Então, talvez é melhor essa conscientização no voto, por pessoas que realmente possam nos representar adequadamente. Só o legislativo pode modificar isso, né? E aí, a função realmente da OAB é realmente dar garantias para que sejam cumpridas as leis. Nós temos um legislativo com muito prestígio, né? Sarney, Renan, para onde nós vamos existe uma campanha já de algum tempo no contexto da OAB São Paulo, da subseção de Bauru e das 229 subseções do Estado, denominado Ética na Política, que prega o voto consciente, a memória do voto. E é importante que compreendamos que o instrumento mais eficaz e o instrumento de maior poder que o cidadão tem é o seu voto. Saber votar adequadamente. Erros todos nós cometemos, inclusive quando votamos em alguém que depois não se demonstrou
adequado na sua conduta, mas é importante que nós, cidadãos, tenhamos essa memória do voto, para que cada vez que votemos, procuremos sempre melhorar a escolha que fazemos. E não é fácil votar certo num país onde os próprios candidatos, de um modo geral, aplicam verdadeiros fraudes eleitorais, falando mentira que depois vai fazer tudo diferente, e a sociedade, lamentavelmente, não tem mecanismo para corrigir isso. Quando vão ser as eleições da OAB? Aí já é um pessoal mais esclarecido. Na verdade, né, a legislação determina que a eleição da ordem ocorra na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato em curso, e isso ocorrerá neste ano. Nós teremos eleições tanto para o Estado da OAB São Paulo quanto para as 229 subseções na segunda quinzena de novembro. Não há ainda data definida, porque na ocasião oportuna a seccional publicará o edital das eleições, e oportunidade em que a advocacia do Estado de São Paulo toda poderá fazer a escolha dos seus representantes no contexto local, das subseções, e no contexto estadual, da OAB São Paulo. Bom, já estamos aí com quase 50 minutos de programa. Alessandro, o que você gostaria de falar? O Alessandro vai ser candidato à reeleição? Ou... Não, professor, eu tenho que acabar de cumprir meu mandato, na verdade, né? Eu sei que chega em ano eleitoral, há muitos borbulhos, né? A pessoa sempre vincula uma reeleição, essa questão, né? Eu fico contente de, às vezes, alguns colegas virem e quererem uma reeleição. Você ainda não tem decisão? Não tenho, professor. Tem muita coisa ainda para a gente decidir. Eu tenho um escritório, eu tenho uma família, é uma responsabilidade muito grande. Eu só tenho um compromisso, que é realmente acabar continuar e até o término da minha missão, que é até o final do ano. Esse é o compromisso que eu tenho, que eu preciso manter. Muito bom. O que você gostaria de colocar mais para o nosso Bom, professor, na verdade é mais uma vez agradecer, né, o senhor aqui pela essa oportunidade. Eu acho que é muito importante, embora a OAB, a Casa do Advogado é a Casa da Cidadania, nós vamos estar agora em pleno funcionamento com a casa a partir de 10 de setembro, né, com a inauguração oficial. Hoje nós estamos instalados no centro da cidade, na Rua Rio Branco, né, de forma provisória. E foi necessário isso porque seguramente essa ampliação, revitalização e projeto de acessibilidade era imperioso. No momento inicial nós tínhamos 800 advogados quando a casa foi construída, ou nós estamos na órbita de quase 4.000 advogados. Então isso foi uma grande conquista. A figura do Dr. Caio hoje numa secretaria geral ajudou e muito a subseção de Bauru nesses pleitos. A facilidade que nós tivemos desse projeto, da tramitação, isso ajuda muito esse trabalho que o Caio tem feito, sendo representante de todo o interior, hoje em números de reformas e construções. Eu acho que nós nunca vimos isso no estado de São Paulo, foi inúmeras reformas, passaram de 100, né, Caio? 150 reformas, salvo engano. 152. 152 reformas, então isso daí é uma conquista muito grande. E ao passo que mesmo tendo essas reformas, tendo tudo isso, ainda nós temos aí a questão da anuidade, que pela primeira vez em 80 anos da advocacia, essa administração da seccional conseguiu reduzir 12%, comparando 5% de forma direta, né, e 7,5% que não foi colocado a inflação. Então, é uma grande conquista. Muito bom. Eu quero só externar esse convite aos advogados, que fiquem atentos à nossa programação, né, e dizer ao professor Duda que a OAB sempre estará aqui presente quando o senhor entender que seja necessário alguns esclarecimentos. Coloco a OAB aqui através de nossos 59 colaboradores, que realmente são essas pessoas que são as nossas pernas, os nossos braços. Esses coordenadores fazem um trabalho fantástico. Era humanamente impossível uma diretoria composta de 5 membros dar conta de toda essa demanda. Então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Obrigado, Alessandro. Caio, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Renovar o agradecimento, professor Duda, da oportunidade de estarmos aqui neste programa importante que é o Enfoque Regional.
que o grupo prevê sempre com esse comprometimento com o cidadão e com a coletividade. E dizer, presidente Duda, que não obstante tenhamos passado por um momento difícil no contexto da nossa instituição, pela fatalidade do acidente que vitimou de forma fatal o nosso diretor tesoureiro, Dr. Carlos Roberto Fornes Mateucci, que fez com que nós ficássemos privados da companhia do presidente Marcos durante 3 meses. Foram 14 cirurgias pelas quais ele passou, mas como diz o poeta, professor Duda, não há noite longa que não chegue o dia. Verdade. E o dia chegou, o presidente Marcos da Costa retomou a administração da OAB São Paulo, com toda a força, com todo o empenho e imbuído de sempre fazer mais. O doutor Alessandro bem pontuou uma conquista que entendo importantíssima, não apenas no contexto institucional, mas no contexto pedagógico para toda a nação. Visionário que é, o presidente Marcos da Costa viu que no início do seu mandato estava se avizinhando que no contexto nacional enfrentaríamos uma crise econômica. E na linha do fazer mais com menos, ele conclamou aos seus diretores que conversassem com os presidentes de subseções para que nós, através do corte de gastos, revêssemos todos os procedimentos a permitir que nós respondêssemos positivamente à advocacia. E depois de 83 anos de história da OAB São Paulo, nós iniciamos este ano de 2015, malgrado a dificuldade inflacionária e econômica, com uma redução da anuidade da ordem de 12,5%. 5% menor do que o praticado no exercício anterior e o não repasse da inflação de 7,5%. E isto demonstra a seriedade administrativa do presidente Marcos da Costa, do presidente Alessandro Carvalho, que tem demonstrado que à frente da OAB Bauru é importante que nós estejamos sempre abertos à advocacia, conversando com a comunidade. E se é fato, professor Duda, que algumas escolhas na vida precisamos fazer no momento certo, é preciso reconhecer que, sobre a liderança da OAB São Paulo, do presidente Marcos da Costa, e sob a liderança do Dr. Alessandro Carvalho na OAB Bauru, eu me sinto muito confortável, pois sei que existem pessoas sérias e pessoas simples, que respondem com trabalho e firmeza a todas as demandas da advocacia. Quero agradecer, portanto, de público, ao professor Duda, o Grupo Prevê, o presidente Marcos da Costa, o presidente Alessandro Carvalho, por tudo que tem feito em favor da sociedade. Há um ditado que diz que juntos podemos tudo o que queremos. E esta união nos faz fortes sempre. Parabéns a todos vocês. Caio, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Alessandro. Obrigado, professor. Bom, é isso aí. E é o que o Brasil tem que fazer agora. Eu fico feliz até de ver, já que há um ano a OAB já começava a enxugar suas despesas. É uma pena que o Brasil não está fazendo isso. Ontem já estão aumentando imposto, aumentando o repasse em fundo de garantia. É lamentável. Quer dizer, ou corta a despesa, é o que o empresariado tem que fazer, é o que os governos têm que fazer, porque senão nós não vamos sair dessa crise que já começa a dar jeito que vai gostar de ficar no Brasil. Tomara a Deus que a saída seja a mais rápida possível. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.